relacionamento problemático. O nascimento do primeiro filho. Quando um casal pensa que tudo será diferente, o pior acontece. Depois de 4 meses de casamento, ele sai de casa e ela fica sozinha com o filho e um acumular de dívidas. Numa sociedade cada vez mais exigente, uma mulher começa a viver um desespero que lentamente irá levá-la à loucura. Sem escape, sem alguém para a socorrer, ela começa a sentir-se cada vez mais abandonada, envergonhada, complexada, triste e à beira da insanidade. O seu único refúgio é o seu próprio interior amargurado. Como lidar com as perdas, com os problemas que parecem não ter mais fim? Como pode alguém ver-se livre de uma opção que, por onde quer que olhemos, teima em não nos dar um segundo de paz? Se você sente que está sozinha no meio de tantas pessoas, os amigos, a família e o trabalho não conseguem dar-lhe a paz, a alegria e a segurança que sempre sonhou, continua a acompanhar o programa de hoje. Quanto tempo mais você vai ficar aguentando essas situações drásticas que você tem passado no seu casamento? Quanto tempo mais você vai ficar suportando a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da traição, a dor da separação? Quanto tempo mais você estará observando a sua família a cada dia destruindo-se aos poucos? Será que você não está suficientemente perdida para buscar ajuda? Quantas vezes você já falou para si mesmo: ah, se eu pudesse, eu mudava o meu marido, eu mudava a minha esposa, eu mudava os meus filhos, eu mudava esse familiar doente, agressivo, problemático, viciado. Mas essa situação passa dos seus limites. E quando assim acontece, chegou o momento de buscar ajuda naquele que tudo pode. Você que se identificou com o que foi mencionado na matéria, com aquilo que eu acabei de falar, você que diz: Felipe, eu estou passando essas situações e eu reconheço que eu preciso de ajuda. Você vai agora mesmo ligar a nossa linha Amigo 24 Horas. Você vai entrar em contato com a linha Amigo 24 Horas e vai fazer o seu desabafo, incluir o seu nome no livro da oração, o 21836-8008. Inclusive, nós já temos a Natália junto à central de Amigo 24 Horas, onde ela já tem nomes de pessoas que durante esses dias têm ligado para nós pedindo ajuda. Vamos então a Natália com nomes de pessoas que ligaram ao Amigo 24 Horas. É contigo, Natália. Olá, muito bom dia. Nesse momento eu me encontro junto à nossa central Amigo 24 Horas. Se você está passando por um problema, por uma dificuldade e gostava de incluir o seu nome e o nome dos seus familiares no livro de oração, você pode ligar agora mesmo para o 21836-8008, como já fizeram algumas pessoas. A Cristina de França encontra-se com depressão, nervosismo constante e está sempre descontrolada e em estresse. Sofre também com bulimia. O Raul de Canessas pensa só em suicídio desde que se separou da sua mulher, está também desempregado e com muitas dívidas. E a Conceição de Setúbal está com problemas graves de saúde que a impedem de trabalhar e, por sua vez, esta situação está também a afetar a sua vida financeira. E é por isso que nós convidamos a você para contactar a nossa linha Amigo 24 Horas, no qual eu estou aqui bem próximo e esperando pela sua ligação. Você que precisa então dessa ajuda, como bem falou a Natália, você pode contactar o Amigo 24 Horas. Mas, Felipe, que tipo de ajuda vocês vão me oferecer? Os primeiros socorros. Sim, os primeiros socorros. Vamos lhe orientar o que você deve fazer, obviamente, no centro de ajuda, como por exemplo no Cenáculo do Porto. Você vai ter a assistência
total e completa da minha parte ou da parte de um dos meus colegas, seja no Cenáculo do Porto ou em qualquer centro de ajuda. E o que vai acontecer consigo, com o seu casamento, com a sua família? Pois bem, o que aconteceu com a Teresa. Preste muita atenção no que a Teresa tem para contar-nos. Eu cheguei ao centro de ajuda no limite das minhas capacidades. Eu estava que não dormia há meses, tinha um sofrimento interior terrível, não tinha paz, aliás, nunca tinha tido, mas era algo que desesperadamente procurava. Casei, só que a partir daí nós não nos entendíamos, era uma coisa impressionante. Tudo o que eu gostava, o meu marido não gostava, tudo o que eu pensava, ele também não. E, portanto, havia uma divisão no pensamento muito grande. Foi preciso eu chegar ao ponto de perceber que a traição não era só em termos sentimentais, não é? Mas era financeiros, era tudo. Não era fácil o que eu estava a passar. Primeiro, eu nunca tinha passado dificuldades. Vivia onde queria, na linha de Cascais. Minha casa tinha 12 assoalhadas. Tinha 4 carros à porta. Trabalhava na empresa do meu marido, que era uma editora. E, portanto, com a separação eu fiquei sem nada. Sem nada. A nossa casa, que eu fiquei lá porque senão ia para debaixo da ponte com as filhas, eu não tinha condição alguma de pagar, não é? Manter. Eu tinha uma vontade desesperadora de desaparecer. Eu não dormia há imenso tempo. Eu acho que eram uns 6 meses que eu tive sem dormir. No primeiro dia que eu fui ao centro de ajuda, quando eu fui para casa, nessa noite eu dormi profundamente. Depois foi interiormente. Foi eu começar a ouvir a orientação que me era passada. Olha, isto está errado na vida. Esta é aquilo que nós devemos fazer. Estes são os procedimentos para a nossa vida funcionar. Eu fiz o sacrifício pela mudança, sobretudo na altura financeira, porque eu estava sem trabalho, sem emprego, sem condição financeira nenhuma. Foi uma entrega, assim, total. Nesse mesmo dia eu tive a primeira resposta por telefone. Um mês depois, eu estava a entrar numa das maiores editoras como chefe de redação de uma revista. Minha vida hoje nada tem a ver, nada, com o passado. Hoje sou casada com um homem que me ama. Eu descobri o que é ser amada, em que nós damos-nos muito bem. Existe muito entendimento, muita paz. Hoje existe, familiarmente com as minhas filhas, muito entendimento, muita serenidade, muita interajuda, muito respeito. Financeiramente pude fazer férias no Brasil ainda há bem pouco tempo. Hoje comprámos uma vivenda também de 3 pisos, nova, com todo aquele conforto que gostamos de ter, até para receber as filhas mais velhas, que já são senhoras independentes, e com os amigos, com churrasqueira, com jardim. Hoje temos assim uma vida tranquila e sobretudo em paz. Eu hoje sou uma mulher realizada, tranquila, feliz, muito feliz. Esta é a proposta que nós apresentamos. Que proposta, Filipe? Uma transformação de vida, uma transformação na família. Olha o antes e o depois da vida desta senhora, a senhora Teresa. Não há comparação. Uma mulher atribulada, oprimida, problemas econômicos, problemas com o marido, problemas na família, problemas com o seu interior, sem autoestima, sem uma perspectiva positiva do futuro. Mas ao entrar no centro de ajuda, ao reconhecer que nada podia, ao aceitar a ajuda, ao praticar o que foi orientado, tudo mudou. Você vê que você consegue com a fé o que você não consegue com o braço, o que você não consegue com conselhos, o que você não consegue com gritos, com ameaças. Porque não é isso que você tem feito? Quantas ameaças você já fez? E ela não mudou. Ela não mudou.
Quantos gritos já houve na sua casa? Talvez até pancadaria, agressões físicas. Mudou alguma coisa? Piorou. Quantas vezes você se sentou com a pessoa em questão, orientou, aconselhou, não faças isto, não faças o outro, mas de nada adiantou. Senhora, senhor, chegou o momento de apelar à ajuda do Criador. Chegou o momento de buscar a ajuda daquele que tudo pode transformar. E hoje, quinta-feira, é o dia indicado para si e para a sua família em todos os centros de ajuda. Nós vamos agora em direto com o nosso cenáculo em Vila Nova de Gaia, onde o Amaury já está preparado com a sua convidada, a senhora Maria do Céu, e hoje no exterior do cenáculo. Olá, Amaury. Estamos aqui na fonte do cenáculo de Vila Nova de Gaia com a senhora Maria dos Céus, onde ela vai nos contar, em poucas palavras, como é que era a sua vida antes de conhecer o Centro de Ajuda. Dona Maria do Céu, obrigado por ter vindo, eu agradeço o seu convite, mas como é que era a sua vida, em poucas palavras, antes de conhecer o Centro de Ajuda? Pastor, eu antes de chegar ao Centro de Ajuda, a minha vida estava num caos. Tive uma falência de uma firma de empresária, cheguei ao ponto de eu querer comer e não ter, nem dar um pão à minha filha. Aí a minha filha ficou desesperada, veio o divórcio. Daqui a pouco a senhora vai falar sobre esse desespero da sua filha e como é que a senhora saiu dessa situação de não ter um pão para sua filha. Daqui a pouco, com mais detalhes, a Dona Maria do Céu vai nos contar como é que ela conseguiu chegar ao Centro de Ajuda, mas também superar todos esses problemas. Já voltamos então ao exterior do nosso cenáculo em Vila Nova de Gaia, onde o Amaury está com a senhora Maria do Céu, ela que vai contar-nos o seu antes sofrimento, de angústia, e o seu depois de realização. Por agora, eu quero que você preste atenção em 3 tipos de pessoas, digamos assim. Um jovem que sofreu na sua família, um jovem casal que também sofreu, e um jovem, ou melhor, um casal já experiente, que também sofreu vários problemas na sua família. Vamos com esses casos verídicos, já voltamos. Eu vivia no vício do tabaco, das bebidas, eu não conseguia ter um relacionamento estável, não conseguia ter uma relação com a minha família, ter uma relação normal com a minha mãe, com o meu pai. Havia também grandes dívidas a nível financeiro, já ascendia aos 400 mil euros. Eu vivia numa depressão profunda, apesar de não passar isso para fora, para os meus amigos, eu no meu interior tinha essa depressão dentro de mim. Porquê? Eu não era feliz, como eu não conseguia estar em casa, como eu não conseguia ter esse contacto com os meus pais, eu sentia uma carência, eu tinha grandes dificuldades em dormir, eu não conseguia adormecer, eu deitava-me na cama, eu começava a ficar nervoso, eu virava-me para todos os lados, não conseguia dormir. Houve uma noite que ficou marcada na minha memória. Porquê? Eu não me lembro como, eu não sei como, eu só sei que acordei à meia da noite no parapeito da janela, e eu moro no 3º andar, e eu próprio sento nesse patamar da janela para me atirar de lá. Eu não sei como é que aquilo aconteceu, eu só sei que fiquei muito assustado, a minha vida era um medo constante. Tive uma tentativa de suicídio também, a minha mãe também vivia numa depressão profunda já há mais de 5 anos. Ela teve 5 tentativas de suicídio. Uma dessas foi o pior momento que eu posso considerar na minha vida. Foi eu chegar a casa e encontrá-la naquele estado. Ela tinha acabado de tentar cometer essa atrocidade naquela hora. Pois as pessoas se calhar não conseguem imaginar o que é um filho chegar a casa e ver uma mãe completamente nesse estado. Ou seja, no chão cheia de comprimidos à volta. O meu mundo naquele momento desmoronou por completo. E foi assim que eu cheguei ao Centro de Ajuda. Eu consegui superar a tristeza que eu tinha dentro de mim, a carência que eu tinha foi preenchida por algo muito mais forte. Até a minha mãe conseguiu superar a dificuldade que ela passava dos 5 anos de depressão, no qual ela já começou a trabalhar. São coisas que são difíceis de explicar, Essa dívida económica que eu falei anteriormente, que passava aos 400 mil euros, eu consegui resolver em pouco tempo, em meia dúzia de meses, consegui resolver 330 mil euros dessa dívida. Eu não tenho mais a vontade que eu tinha de me suicidar.
Eu não preciso mais de ir para a noite para preencher alguma coisa. Hoje eu tenho paz, eu consigo dormir à noite, eu não tenho mais os problemas de nervosismo antes de dormir. Sou uma pessoa completamente transformada. Consigo estar à mesa com os meus pais, falar com eles, transmitir aquilo que eu encontrei no centro de ajuda a outras pessoas. E isso é uma coisa que não tem preço. Hoje é dia de reunião da família. Dedicamos as nossas orientações práticas e intercessões para quem está a passar por conflitos familiares. Se é este o seu caso, esta palestra é indicada para si. Às 7, 10, 12, 15 ou 20 horas, poderá participar em um dos vários horários e beneficiar destas orientações práticas e objetivas. Centro de Ajuda em Lisboa, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, ou num centro de ajuda mais próximo de si. Eu cresci num ambiente familiar conturbado, de violência doméstica. O meu pai bebia muito, tinha muitas mulheres. Fui crescendo de uma forma a assistir aquelas situações todas, o sofrimento da minha mãe, da minha irmã. Com os meus 14 anos, a minha irmã já tinha saído de casa e eu estava sozinha com a minha mãe a assistir aquelas situações e achei que aquilo não era normal, não aceitava que a minha mãe sofresse daquela maneira e então eu saí de casa. A minha mãe, para tomar conta de mim, veio comigo para a casa da minha avó e acabou por se divorciar do meu pai. Aos 17 anos conheci o meu marido e casei aos 22. Porque achei que tinha encontrado o homem certo para mim e tudo era maravilhoso. Parecia que eu vivia o sonho que eu tinha tido desde a minha infância, que era ter um marido fiel, sem vícios, tudo ao contrário que eu tinha vivido. Conheci o Centro de Ajuda através de uma colega de trabalho, que eu vim com o intuito de deixar de fumar. Eu não conseguia ter filhos, consegui através da Fogueira Santa, de uma primeira. O meu marido chegou a casa e disse-me que as coisas não estavam bem entre nós e de facto não estavam, não havia uma realização nem da minha parte nem da dele. As coisas entre nós era só trabalho, o nosso filho tinha acabado de nascer. O Guilherme, quando nasceu, foi um bebê muito, não foi problemático, mas ocupava muito tempo. Estávamos sempre separados, cada um no seu cantinho, a tomar conta do seu filho. Acabou-se a instalar a frieza, ficámos distantes e levou o culminar da situação foi realmente a separação. Ele chegou a casa, disse-me que já não sabia o que se estava a passar com ele, mas que já não gostava de mim. Eu não sei, o chão caiu-me. Aquilo que eu senti é inexplicável. É um sofrimento tão grande, tão grande, tão grande. A dor é muito grande. É o desabar do chão, ele era o meu pilar. Ficar desorientada, não saber o que fazer, não saber o que lhe dizer. Quando saí de casa, pensei que era a decisão acertada. Estava a fazer a melhor coisa para mim, neste caso. Gradualmente ela foi captando novamente a minha atenção, até começámos a falar gradualmente e decidimos de voltar para casa. Passado 2 meses ele voltou para casa, só que não voltou da mesma maneira. Eu via nele, nessa altura, um bocadinho aquilo que eu via no meu pai. Não havia respeito, não havia... Eu não contava, eu não existia, era tudo feito à maneira dele, à vontade dele. Chegou a Fogueira Santa de Israel e eu decidi participar pela nossa transformação, a transformação no nosso casamento. Fazendo o sacrifício, eu sabia que nós íamos poder nos sentir realizados, porque também era importante para mim sentir-me realizada. A partir do momento em que houve a separação e que do perfeito tornou-se uma tragédia, eu só queria a perfeição de novo, mas a verdadeira. E participei na Fogueira Santa de Israel e ele foi transformado. A transformação foi tal que foi mais do que aquilo que eu pedi. Hoje temos o casamento transformado, sou feliz, realizada, sinto-me em paz. Não há dia que passe que o meu esposo não me mostre o quanto eu sou importante e eu a ele,
o que antes não acontecia. É tudo aquilo que eu pedi. Hoje está espetacular. A nossa vida está realmente transformada. O Guilherme continua a ocupar muito tempo, mas nós conseguimos arranjar sempre tempo para nós. Tempo para os filhos, tempo para nós. Portanto, a nossa vida está ótima, está maravilhosa. Hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz, realizada. Eu tenho tudo aquilo que eu quero e mais ainda. Eu fui sempre traída. Todos os meus relacionamentos, desde muito cedo, começavam muito bem, mas depois acabavam sempre em traição da parte do homem. E quando conheci o meu ex-marido, a situação foi exatamente a mesma. Fui traída e terminou em divórcio, como era de esperar. A pessoa que trai uma vez, trai duas, trai três e tantas promessas e tantas coisas que não tinha ninguém, que não, aliás, nunca deixou a pessoa para a qual traiu a primeira vez, continuou sempre com a pessoa e acabou por ter que ir para o divórcio. Tinha relacionamentos, mas não davam certo com ninguém, não por traições ou por outras coisas, mas simplesmente porque as coisas não se conseguia haver entendimento. Lutas, disputas, brigas, mal entendidos. Tive um relacionamento de 7 anos e que não deu em nada porque a vida era sempre constantemente a mesma coisa. O fundo do poço foi exatamente quando eu tentei o suicídio. Pensava que ao morrer que acabava todo o meu sofrimento. Nem sequer pensei nos 2 filhos que tinha na altura. Não pensei em nada. Facilmente comecei a perceber que ali estava a solução para os meus problemas, para a minha vida. Quando entrei no centro de ajuda, libertei-me do passado, dos traumas que tinha, que trazia, e comecei a pensar em mim própria, a tentar ser uma pessoa para conhecer alguém, conhecer a cara metade. Quando realmente percebi que os filhos crescem e que nós precisamos de ter alguém do nosso lado, alguém que nos compreenda, alguém que faça parte do nosso dia-a-dia, aí eu fiz o meu sacrifício para encontrar esse alguém. Entretanto, estava a decorrer a Fogueira Santa e eu participei para me libertar e para encontrar a pessoa que eu desejava encontrar. Depois da Fogueira Santa, o sonho concretizou-se e eu encontrei a mulher que eu desejava. Que me faz feliz e que é a minha companheira, a minha cara metade. Hoje a minha vida é completamente diferente. Tenho um marido perfeito, é mais do que aquilo que eu pedi nessa Fogueira Santa. Ele é muito mais que isso, é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que se pode conversar, é fiel, é o oposto do trauma que eu trazia. Sinto-me realizado na vida sentimental, não tem nada a ver com aquilo que se passou no passado ou com aquilo que aconteceu comigo e com ela também, embora não nos conhecêssemos, nos viemos a encontrar e viemos a realizar os sonhos de ambos. Como o meu atual marido não tinha filhos, já com 40 anos eu tive mais um filho. Hoje somos felizes, vivemos em lua de mel. Estamos aqui na fonte de Vila Nova de Gaia, especificamente no cenáculo de Vila Nova de Gaia, aonde temos que conversar com a Dona Maria do Céu. Dona Maria do Céu, conte-nos como é que era a sua vida antes de conhecer esse trabalho transformador, libertador do Centro de Ajuda. Pastor, é assim, eu depois de chegar ao Centro de Ajuda, mais a minha filha, porque nós estávamos desesperadas, a menina não aceitou bem a separação, eu fui para o centro, fui fazendo as correntes,
Mas como é que começou essa separação? A separação vem do negócio, de uma falência de uma firma. A senhora foi empresária, então? Fui empresária, ao ponto de chegar ao caos. Querer 1 cêntimo para comprar um pão para a minha filha e não ter, pastora. A senhora era dona de... Era funcionária... desculpa. Empresária. Me refiro... A senhora tinha quantos empregados, mais ou menos? Pastor, tinha à volta de 12 empregados. Então não era uma firma pequena? Não. Era textas. Eu tinha corte, confecção e embalamento, tudo junto. Então estava tudo muito bem? Muito bem. O marido, a filha, a senhora? Tudo. Quando de repente veio tudo água abaixo? Tudo por água abaixo. Ficaram a dever muito dinheiro. Aí eu não aguentei e foi mesmo à falência. Atrás disso, pastor, veio o divórcio. Começaram os problemas, as discussões em casa. Chegou ao divórcio. Entretanto, a minha filha, na altura, pastor, ficou muito revoltada. Porque ela não aceitava o divórcio, não aceitava a nossa separação. Pastor, mas não havia, eu não sabia o que havia de fazer. Eu conversava com ela, até porque depois isso causou problemas na escola. Ela teve muitos problemas na escola. Foi aí quando eu liguei para o 24 horas, uma sexta-feira. A senhora me disse que a sua filha a senhora chegou a não ter nem um euro para comprar um pão. 1 cêntimo, pastora. 1 cêntimo? 1 cêntimo que eu cheguei. Eu queria dar de comer à minha filha, eu não tinha nada. Eu chorava, pastor, desesperada. E não tinha como comprar um pão para sua filha? Nada. Eu cheguei a pedir comer. Só um momentinho, Dona Maria do Céu. Você que é mãe, você que é pai, que está nos assistindo agora, e você chega ao ponto, por causa do desemprego, de dívidas, por causa de uma separação, por causa de que o seu chão desabou, o seu mundo desabou e o seu chão se abriu. Eu quero que você preste atenção. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008, e você vai pedir atenção aos cuidados de um assistente, vai pedir ajuda, uma orientação. Ele ou ela que lhe atender vai lhe direcionar, vai lhe orientar e vai falar para você qual é o centro de ajuda mais próximo de si, porque você vai buscar ajuda. E a pessoa que estiver lá no centro de ajuda, um companheiro, uma pessoa capacitada para te ajudar, ele vai lhe orientar e vai levar você a vencer, como venceu a Senhora Maria do Céu. Então a senhora chegou ao ponto de não ter um cêntimo. Eu disse 1 euro, mas ainda falei muito. Muito. 1 cêntimo para dar de comer a sua filha. Eu cheguei a pedir de comer. Então a miúda ficou rebelde. Ficou muito revoltada. Chumbou, pastor. Perdeu o ano. Eu não sabia para que lado que havia de me virar. Uma altura... Chegou a buscar algum tipo de ajuda em familiares, em... sei lá... Pedi, pastor, aos meus filhos, aos casados. Foi para aí que eu tive que me virar. Porque a menina tinha 9 anos e ela não estava habituada a esta situação. Eu fiquei, não lhe faltava nada antes, quando tudo corria bem. Começou a faltar tudo. Tudo, pastor, tudo. E quando é que a senhora, então, começou a mudar essa situação? Pastor, foi quando eu entrei na Centro de Ajuda, eu liguei. E como é que a senhora conheceu, então? Foi pela Record, pastor. Um programa como esse? Um programa, sim. Assistindo um testemunho como esse? Sim. Mexeu consigo como está mexendo consigo. Esse caso verídico agora da Senhora Maria do Céu está tocando em você. É Deus. É Deus, o autor da vida, lhe dando uma oportunidade para que você venha mudar também a história da sua vida como ela. Começou a mudar através de uma programação como essa, assistindo um testemunho como esse. Preste atenção. Aí a senhora assistiu o testemunho, um caso verídico, um programa. E eu depois pensei assim, então se Deus muda as outras pessoas, a mim também vai ter que me mudar se eu não faço mal a ninguém. E foi aí, pastor, eram 3 horas da manhã, nunca mais me esqueci. Eu liguei para 24 horas, então o pastor que me atendeu orientou-me. Perguntou-me de onde era que eu era, eu disse que era de Barcelos. Eu fui logo no sábado de manhã, fui atendida pelo pastor Rodrigo. Ele foi-me orientando, pastor, a mim e a minha filha, a menina foi logo comigo. Nós fomos fazendo as correntes, fomos nos libertando. A seguir, pastor, veio a Fogueira Santa. Aí, pastor, eu não tinha na altura 1 cêntimo. Eu fiquei tão desesperada, pastor, tão desesperada, que eu disse, meu Deus, o que é que eu tenho para te dar? Eu não tenho nada. Pastor, eu fui pedindo a Deus a orientação, o que é que eu tinha que fazer na Fogueira Santa. Pastor, Deus tocou-me.
eu não paguei a renda de casa, não paguei a água, não paguei a luz, não paguei o gás, pastora. Eu fiquei com tudo cortado. Mas eu não me preocupei, eu disse, meu Deus, vais ter que me resolver a situação. Eu fiquei sem nada, aí sim. Dona Maria do Céu, todos os que nos estão assistindo agora estão com a pergunta, mas quem lhe mandou fazer isso? Foi algum pastor? Foi alguém que lhe obrigou? Ou foi a sua própria fé? Não, pastor, ninguém me mandou fazer nada, foi a minha própria fé. Eu acreditei na palavra do homem, pastor, e eu disse, não, a minha vida vai ter que ser mudada agora. Sem não é ter nada. Sem ter nada, sem poder, pastor, nada, na pastora. Partiu para o altar. Pastor, eu fiquei sem um mês, sem luz, sem água, sem gás. Eu nada. Diziam que eu era tola, mas eu não me importei, pastor. Me criticaram. Criticaram, mas eu não me importei, eu acreditei. Eu disse, meu Deus, tem que me ajudar. Aí sim, pastor, eu arranjei um emprego, logo, não foi logo a correr. 1 mês e meio, 2 meses, apareceu um emprego. Eu não fiquei contente com aquele emprego. Eu disse, meu Deus, não é isto que eu quero. Então, se eu fui empresária e agora volto para trás, não pode ser. Aí continuei a fazer os meus votos, sempre a acreditar na palavra. Pastor, hoje tenho a minha vida totalmente transformada. Já sou empresária. Voltou a ser empresária? Já. Tenho a minha firma, pastor, está a correr lindamente. E a rapariga jovem? Jovem, subiu as notas, a partir daí só é aluna de 5, nunca mais tirou nenhuma negativa. Hoje até está no grupo de jovens, está ali. Faz parte do Força Jovem? Está, pastor, e até hoje já canta, já está na formação dela. Quer dizer, uma rapariga frustrada, sim, hoje uma jovem realizada. Sim. Uma mãe desesperada, hoje voltou a ser empresária. Vida bem-sucedida, a família realizada. Eu gostaria que a senhora olhasse para a câmera, Dona Maria do Céu, e desse um conselho para esta senhora, esse pai, essa mãe, essa pessoa que nos está nos assistindo, que está passando pelos os mesmos problemas que a senhora passou no passado. Pode falar para essa pessoa. O conselho que eu dou a toda a gente que está a sofrer, como eu sofri bastante, meu Deus, elas que façam como eu, não tenham medo, não tenham receio, sigam, telefonem, dirijam-se ao primeiro centro de ajuda onde estiver das vossas freguesias e de lá, sem problema nenhum, que lá o vosso problema será ajudado. Com certeza, Dona Maria do Céu, assim como o autor da vida, o nosso Deus, mudou a sua vida, eu quero que a senhora me dê a mão aqui. Parabéns. Obrigada, por ouvir a voz de Deus. Parabéns por ser hoje um exemplo a seguir. Hoje, a senhora não tem apenas um nome bonito, Maria do Céu. A senhora está vivendo o céu aqui na terra, através do seu sacrifício voluntário, através da sua fé sacrificial. Você também pode fazer o mesmo que fez a Dona Maria do Céu. Fazer uso da sua fé sacrificial, dar ouvido à voz de Deus e, com certeza, o mesmo Deus que mudou a vida dela também pode mudar a sua vida. Havia muitas brigas em casa, muitas discussões. O meu pai batia nos meus irmãos, batia em mim, com qualquer coisa que ele apanhasse à mão. Ele era muito violento. Ele não bebia, não fumava, já era por ele próprio. Nós estávamos todos reunidos à mesa e ele de um momento para o outro levantava-se e começava a bater em nós. Tinha muito medo mesmo de estar no escuro. Eu via vultos, eu ouvia vozes. Quando dormia sentia alguém deitar ao meu lado. Eu até perguntava ao meu irmão que dormia comigo se era ele dizia que não. Então o medo era tanto que eu nem sequer me mexia, mas sentia aquela presença ali ruim. Eu ouvia barulhos aqui em casa, eu bati com a cabeça nas paredes, depois eu desmaiava. Foi uma vida totalmente destruída mesmo. A minha mãe tinha cancro, o meu irmão tinha miopia, a minha irmã tinha epilepsia. Quando cheguei ao Centro de Ajuda, a minha vida foi totalmente transformada. Hoje estou liberto, não sofro mais desses problemas espirituais. A minha família é totalmente transformada, o meu pai é calmo, a minha mãe foi curada, a minha irmã foi liberta, o meu irmão também foi liberto do problema que tem e hoje somos totalmente felizes. Eu vivia problemas espirituais da parte da minha mãe. Nós chegámos a estar dormindo, digamos, no sono profundo, a meio da madrugada, e ouvirmos chamar pelo nome da minha mãe nitidamente. E nós não ligávamos àquilo, mas na certeza, porém, houve uma continuação durante um longo prazo.
e a minha mãe, a partir daí, procurou curandeiros, curiosos, bruxos, entre aspas, por aí adiante. Ela aceitou essa ajuda, convencida de que realmente era ajuda, mas nós não tivemos ajuda nenhuma. E a partir daí as coisas começaram a complicar-se ainda mais, começaram ainda a ser piores. Portanto, começou a haver uma degradação de doença que era todos em cadeia. Portanto, uns com uma coisa, outros com outra, em que chegou a um certo ponto naquela casa que ninguém, não conseguia dar um copo de água ao outro. Até que a minha mãe começou a ser mais doente. Houve uma certa ocasião que o médico de coração acabou por falar para ela que ela podia ir andar na rua normalmente e morrer. Foi uma vida muito, muito, muito complicada, muita dificuldade, muita angústia, muito desespero, muita pergunta porque é que isto não está a acontecer e a resposta não chegava. Até que a minha mãe, pronto, faleceu, aí, a partir daí, para mim foi pior. Eu estava completamente desprevenida, portanto eu não tinha capacidades para mim, muito menos para dar ao meu pai que estava do meu lado. Ficámos os dois desamparados, foi um muro que desmoronou. Eu nessa altura já frequentava as consultas de psiquiatria e aí ele disse que tudo o que ele via ali era um problema de nervos. Pronto, problemas psicológicos, que eu estava muito afetada psicologicamente, que era uma jovem muito pensativa, muito fechada. A partir daí, é claro que nada melhorou. Eu pensava que ia ser feliz, mas isso não aconteceu. Aquilo que eu mais ambicionava também não foi realizado o meu sonho, era casar e ser feliz. Encarei uma separação muito difícil, muito difícil. Eu não fazia sentido de viver, porque eu não vivia, eu sobrevivia. Quanto mais dias passavam, mais pensamentos de destruição, mais pensamentos de angústia, de tristeza, de solidão. Vinha o meu pensamento, a destruição para mim própria. Os meus pensamentos era destruir-me, era suicidar-me. Até que um certo dia, uma senhora me convidou para vir aqui. Ela trouxe-me 2, 3 vezes e a partir daí eu não mais esqueci esse caminho. E foi esse caminho que me libertou, foi esse caminho que me iluminou, foi esse caminho que me fortaleceu. Eu consegui superar, não foi fácil, mas eu consegui. Hoje sou feliz, estou forte, hoje tenho uma vida realizada, estou saudável. Eu não vou mais a consultas de psiquiatria, nada de neurologia, nada de psicologia. Foi no centro de ajuda que a maldição hereditária foi quebrada na minha vida. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 horas. 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. 21-836-8008 é a linha Amigo 24 horas, no qual você pode ligar agora mesmo para incluir o seu nome no livro de oração. Já fizeram isso, já fizeram algumas pessoas. A Maria pede oração pelo seu pai que tem mágoa do seu filho. A Isaurinda, do Pinhel Novo, pede oração pela sua filha que sofre diariamente com dores de cabeça constante. E a Virgínia da Holanda pede oração pelo seu filho que está no vício do tabaco e também vê vultos e já tentou o suicídio. E é por isso que nós convidamos a todos vocês para se dirigirem nessa sexta-feira ao centro de ajuda mais perto de si, no qual teremos uma oração forte de libertação. E certamente você sairá e será livre de todos esses males. E é bom frisar, Natália, que nesta sexta-feira, no caso amanhã, nós vamos começar o descarrego para o desbloqueio espiritual. Nós vamos aspergir sobre todos a água do Rio Jordão. Por favor, produção, prepara aquelas imagens. Muito obrigado. Aí está o Bispo Haroldo consagrando a Santíssima Trindade, a água do Rio Jordão, onde Naamã, cheio de lepra, um homem cheio de lepra, mergulhou 7 vezes
e foi purificado. O que está sujando a sua vida? O que está sujando a sua casa? O que está tornando suja ou sujos os seus caminhos? Qual é o bloqueio, o obstáculo que você está enfrentando? Está relacionado com a sua saúde? Está relacionado com a sua família? Está relacionado com a sua autoestima? É algo relacionado com os vícios, com o medo, com o pânico que você carrega em si? Visão de vultos, audição de vozes, pensamentos suicidas. O que tem bloqueado a sua vida? Amanhã, sexta-feira, vamos começar esse descarrego. Nós vamos aspergir a água do Rio Jordão sobre todos, para que todos sejam purificados dos seus bloqueios, dos seus obstáculos e você possa avançar. Eu quero também avisar-lhe que você traga consigo uma garrafa com água pequena. Nós, no momento do tratamento espiritual, à sexta-feira, nós vamos colocar 3 gotinhas da água do Rio Jordão para você levá-la e banhar-se todos os dias com essa água. Que o seu corpo, que a sua vida, que o seu redor seja limpo de toda a lepra, seja limpo de todo o mal, de toda a inveja, de toda a praga, de todo o trabalho de bruxedo, de toda a maldição. Então amanhã começamos esse trabalho de descarrego espiritual no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, e também em todos os centros de ajuda. Qualquer informação, você pode visitar a nossa página web centrodeajuda.pt. É utilizado desde os tempos antigos e é um símbolo de paz, saúde e sucesso, as características que precisa ter para ser realmente feliz. Doenças, família desintegrada, problemas económicos, tormentos dia e noite. Como pode alguém ser feliz assim? Receba a cartela e assinale as áreas onde irá utilizar o óleo e entregue-a num centro de ajuda perto de si. Pode adquirir ainda o seu frasco através do site iurte.pt e da linha Amigo 24 horas, especialmente às 9h30, mas também às 15 horas, de norte a sul do país. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Maria José. Senhora Maria José, como estava a sua vida quando chegou ao centro de ajuda? Assim, quando eu cheguei ao centro de ajuda, a minha vida estava toda destruída, em todas as áreas. E qual era a área mais afetada? Era no meu casamento, estava mais afetada. O maior problema era sentimental? Era sim, porque assim, eu era casada, eu sou casada ainda, não é? E o meu marido não parava em emprego nenhum. E ainda tinha um outro problema muito grave. Quando ele parava no emprego, ele jogava o dinheiro todo que ganhava. Ele chegava à casa ao fim do mês, ele numa noite gastava o ordenado todo e o meu marido ganhava bem. Não ganhava um ordenadinho. 30 dias de trabalho numa noite. Ia todo. E depois mentia, dizia que não tinha recebido, até ele acabar por falar a verdade. Não é? E então eu pensava, não é? Minha vida assim, então acabei por eu ficar com problemas de saúde por causa disso, porque eu achava que eu era muito direitinha, tudo certinho, não tinha ordenado, era sozinha a trabalhar, tinha 2 filhos a estudar, e então eu comecei por ficar a ter dores de cabeça constante. E eu comecei por ter problemas de tireoide por causa do sistema nervoso, várias doenças que me apareceram por causa desses problemas. Comecei a ficar depressiva, eu tinha que tomar medicamentos para dormir, relaxantes durante o dia. E eu andava assim. A minha vida era assim. Eu comecei a ter dívidas, porque só o meu ordenado não chegava. E foi assim que eu cheguei. Então, punham-me lá bruxedos à porta e eu achava que aquilo era tudo inveja, não é? E por causa da inveja, me trouxe ao centro de ajuda. Isso também ocasionava brigas entre a senhora e o seu marido? Muitas brigas, pastor. O meu marido só não me batia porque ele não é pessoa de bater. Mas muitas vezes eu ficava assim, como se diz, uma mulher rixosa. Eu dava tanto na cabeça dele que ele muitas vezes ele dava com a cabeça dele na parede para não me bater a mim.
Era horrível. Como é que mudou essa situação? É assim, eu depois, como houve uma colega minha que me convidou para eu ouvir a rádio, e eu comecei a ouvir a rádio. E como eu não saía de casa sem o meu marido, eu comecei a falar ao meu marido da rádio. E ele começou a ouvir também. E um dia disse assim, eu vou lá na igreja e vou ver se aquilo é jeitoso. Foi mesmo assim. Se for, eu levo-te lá. E foi, ele foi uma quinta-feira. Mas ele era muito mentiroso, pastor. Era muito mentiroso. E eu, como fiquei em casa, ouvi o programa, não é? E ele chegou a casa, disse que tinha lá e contou tudo direitinho como deu no rádio. E eu, era verdade. Na sexta-feira levou-me lá. Pronto, pastor, foi aí. Aí foi a solução dos meus problemas. O casal chegou junto, então? Chegámos juntos, pastor. Foram aconselhados, orientados? Sim, fomos aconselhados, orientados, que assim, eu fui, depois comecei a pôr tudo em prática, que eu ouvia, porque eu era um bocado muito tímida, eu não queria contar a minha vida a ninguém, não é? Mas o pastor no altar, ele falou a minha vida toda. E eu pensei, meu Deus, só pode ser Deus, porque se eu não conto a minha vida a ninguém, o pastor sabe, só pode ser Deus. E nesse dia, eu recordo-me, pastor, que eu não dormia toda a noite. Nessa noite eu dormi 4 horas. Eu, meu Deus, eu dormi 4 horas. Fiquei tão feliz. Então, é ali. E ali eu permaneci, na luta, na luta. Os problemas do marido com os jogos acabaram? Acabou. Meu marido era viciado em álcool, era viciado em tabaco, no jogo de máquinas de casino. Ele não, hoje o meu marido não tem vício. O meu marido é espetacular. É um marido, como se diz, um homem bom para mim. E não tenho mais doença. Eu tinha que tomar um medicamento toda a vida, que era para a tiroide. O médico até me aconselhou a eu não fazer a operação porque podia perder as cordas vocais. E eu lembro-me que eu, passado um ano de estar na igreja, que eu nem lutava pela saúde, porque achava que era normal a doença, não lutava. Eu fiquei curada disso, eu fiquei curada de todas as doenças, eu não tomo medicação nenhuma. O meu marido não é viciado, os meus filhos estão bem casados, graças a Deus. Não dependem de mim, nem eu deles, eu dependo de Deus e de mim. Foram quantos anos de sofrimento? Ai, foram, pastor. Eu estava casada há 16 anos. Eu já estou casada há 38. Foram 16 anos de sofrimento. Que conselho a senhora dá para essa pessoa que sofre também os mesmos problemas ou problemas semelhantes ao que a senhora sofreu? Qual é o conselho? Assim, eu aconselho a todas as pessoas que procurem um centro de ajuda mais próximo da sua casa e que vão lá, vão e sejam atendidas por um pastor, por um obreiro, e depois pratiquem tudo o que for falado, porque Deus dá a resposta. Claro que temos que agir, mas Deus age também em nosso favor e tudo é solucionado. A senhora Maria José é mais um exemplo dos milhares, milhões em todo o mundo de pessoas que superaram os seus problemas. Enquanto você suporta, outros superam, porque fazem uso da fé inteligente. Superou, peço perdão, problemas familiares, problemas de dívidas, ficou deprimida e superou a depressão. Eu pergunto, há quantos anos você tem suportado as suas dificuldades? Faça como a senhora Maria José. Ela foi humilde em reconhecer que precisava de ajuda e veio, bateu a porta certa. A porta foi aberta e hoje desfruta de uma vida completamente diferente. A exemplo da senhora Maria José, nós já temos a senhora Olinda com o nosso amigo Roberto, lá em Rio Tinto, já preparados para o seu caso verídico. Por favor, Roberto. Eu tenho aqui comigo a dona Olinda, que vai nos contar como é que era a vida dela antes dela chegar ao centro de ajuda. Dona Olinda, conte-nos como é que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda, quais foram os problemas que a senhora enfrentou? Eu era uma pessoa nervosa, uma pessoa deprimida, tive uma depressão de 3 anos, andei em médicos, andei em psiquiatras, andei em bruxos, cartomantes. 3 anos com depressão, com nervosismo, a senhora disse que andou em psiquiatras, não resolveu, andou em bruxos, não resolveu.
Como é que a senhora fazia para poder fazer a sua vida? Eu imagino que a sua vida era um inferno, porque como é que pode se trabalhar, cuidar da família, cuidar da casa, ter um lazer com todos esses problemas? Tive que enfrentar, tive força para ir para a frente e enfrentar que eu tinha que viver. Mas ainda assim, a senhora continuou com esses problemas. Chegou a pensar em suicídio? Não, isso não cheguei. Isso não. Mas a senhora, por exemplo, quando olhava para uma outra pessoa saudável, como é que a senhora se sentia? Complexada? Como se sentia? Sentia-me complexada, sentia-me triste por não estar saudável. Chegou a achar que a senhora não queria resolver esse problema, já que a senhora foi no bruxo, foi na cartomante, ninguém conseguiu lhe ajudar. Chegou a passar pela sua cabeça que a senhora nunca conseguiria resolver isso? Não. Eu pensava sempre que havia de resolver. Haveria uma solução, a senhora não sabia onde, né? Não sabia onde. E por acaso apareceu uma senhora que me convidou para o centro de ajuda, aqui no Rio Tinto. O que aconteceu quando a senhora chegou aqui no centro de ajuda? O que aconteceu? Para mim era tudo muito estranho, mas senti-me leve, comecei-me a sentir leve, comecei-me a sentir bem. Disse assim, isto é que me serve, não vou andar mais em sítio nenhum. Encontrei o que eu procurava, né? Encontrei o que eu procurava, sim senhora. E o nervosismo? Passou. E a depressão? Também. E aquele complexo que a senhora tinha de ver as pessoas saudáveis e a senhora não? Isso também passou. Eu também estava bem. Hoje a senhora está bem e não tem mais motivo para complexo? Não. Dona Olinda, qual o conselho que a senhora dá para quem está nos assistindo agora e tem hoje os mesmos problemas que um dia a senhora teve? O conselho que eu dou é que venham para o centro de ajuda, que ajuda muito a levantar a pessoa. Obrigado, Dona Olinda. Coisas maiores, Deus ele vai fazer. Tá aí. Se você disse assim, poxa, o presente da Dona Olinda ou o passado da Dona Olinda é hoje o meu presente. Eu aconselho que você faça como ela fez, que você venha ao centro de ajuda. Eu vou atender a si, eu vou lhe ajudar assim como ela foi ajudado. O centro de ajuda aqui no Rio Tinto está localizado na rua Fernão de Magalhães, 306, Traseiras. Inclusive, neste próximo domingo, nós estaremos fazendo uso do óleo consagrado que todas as pessoas receberam. Até lá. Muito obrigado, Roberto, senhora Olinda. Exatamente aquilo que você mencionou é a pura realidade. Eu tenho em mãos o óleo consagrado, aqui está, que nós estamos fazendo uso todos os domingos. E neste domingo eu estarei na porta do centro de ajuda colocando uma pedra de sal, uma pedrinha, né? Pedra é uma maneira de falar, uma pedrinha de sal. Já colocamos um grão de trigo para a prosperidade e vamos colocar uma pedrinha de sal para sabor. O sal se usa para dar sabor, para dar equilíbrio na comida. Então esta semana, do 13 ao 20, nós vamos usar o óleo consagrado para a família, união, paz, alegria, o casamento, a saúde de familiares, o emprego de quem está desempregado. Então que haja sabor, equilíbrio, que haja gosto no seu relacionamento, na sua casa, na sua família. Domingo então, às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã, principalmente no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485. Mas, Filipe, eu não tenho óleo consagrado. Você não tem? Você não recebeu no dia 29? Você não o tem desde domingo passado? Então, por favor, caso você não tenha, procura-me. Eu vou dizer-lhe o que você tem que fazer para obter o óleo consagrado. Mas não falte, porque tempo demasiado você passou de braços cruzados. Chegou a hora de descruzar os braços e de ir em frente.